Graça e paz, amigos! Mais uma semana estamos aqui para juntos compartilharmos informações bíblicas que vão nos encher de alegria, de paz e de esperança. Convido a vocês neste momento a ficarem ligados no nosso estudo, comentário da lição da Escola Sabatina, que tem como foco facilitar o nosso estudo da Palavra de Deus. Como é que você tem se aplicado nesse estudo, nessa leitura bíblica? Compartilha conosco aí no chat. Nós estamos aqui num canal que tem a liberdade de expressividade e eu queria contar com o teu apoio, com o teu auxílio. Você já tem o seu manual de estudo, o seu guia, a lição da Escola Sabatina? Essa é a lição do segundo trimestre. Nós atingimos aqui a lição de número 9, já estamos finalizando, faltam apenas mais 4 lições para podermos revisar. E nós vamos entrar num novo assunto dentro de algumas semanas que se chama Êxodo. Nós vamos estudar sobre o livro da Bíblia chamado Êxodo. Se você tem interesse, entre em contato conosco, com a Casa Publicadora Brasileira no DDD 21 3872 7375. É o nosso WhatsApp comercial, e solicite seu guia de estudos para que você e sua família possam acompanhar este estudo trimestral da Palavra de Deus. Combinado? Aqui na CPB também temos muitas outras opções de leitura, livros que vão facilitar a sua compreensão da Palavra de Deus, Bíblias, muitas Bíblias. De repente você está aí precisando de uma Bíblia nova, a sua já está velhinha, toda marcada. A oportunidade que você tem de adquirir Bíblias com preços bem acessíveis é aqui na CPB Rio de Janeiro. E eu quero dar uma excelente notícia para vocês. Está chegando a Semana das Ofertas aqui na CPB, em todas as suas filiais e também na matriz. Olha só, CPB Semana de Ofertas, do dia 9 a 15 de junho. Um especial 125 anos da CPB, com muitas ofertas especiais, comentários bíblicos, livros que falam sobre toda a Bíblia, livros para idades infanto-juvenil, adolescentes, jovens. É realmente uma semana de festa para que você possa obter preços mais acessíveis com envios gratuitos via correio. Olha só que oportunidade para você municiar a sua casa, a sua família de uma boa literatura. Entre em contato com a CPB Rio de Janeiro no nosso WhatsApp comercial DDD 21 3872 7375. E de acordo com o nosso combinado semanal, vamos aqui iniciar a recapitulação, o resumo do que nós estudamos na lição dessa semana, que inclusive dá continuidade à lição de semana passada. A lição de semana passada, lição 8, nós iniciamos os estudos sobre alguns capítulos de Salmos, né? Parte 1, e nessa semana vamos revisar outros Salmos, parte 2, que fazem paralelos com outros livros com relação à escatologia, a profecias. Quais são as imagens e símbolos e alusões que encontramos nos livros de Salmos que fazem paralelo, né? Que remontam ou montam, melhor dizendo, uma realidade sobre as profecias bíblicas. Muito bem, e nessa semana nós estudamos mais 4 salmos: Salmo 46, Salmo 47, 75 e 67. Rapidamente uma introdução aqui sobre o Salmo 46. Grave aí na sua memória. O Salmo 46 tem a seguinte ênfase: Deus é nosso refúgio. Qual que é o objetivo então do Salmo 46? É revelar a Deus como nosso refúgio, como aquele a quem nós precisamos recorrer para nos socorrer. O Salmo 47 também traz a ênfase de Deus como rei. Deus é nosso rei, portanto ele tem autoridade, ele governa sobre todas as nações. O Salmo 75
traz a ênfase de Deus como juiz. Deus é o nosso juiz. Está atribuído a Deus o dever, a autoridade de julgar sobre toda a humanidade. Ou seja, Deus é o vindicador, ele julga com soberania, com maestria e com sabedoria. E o Salmo 67, a ênfase é de Deus presente. Deus está presente. Deus não é um Deus ausente que criou esse mundo, as pessoas e saiu daqui, saiu de cena. Não, Deus é o Criador, Deus também é o Redentor, e para finalizar a sua obra de restauração dessa terra e dos seres humanos, ele está presente para poder abençoar a toda a humanidade. Olha só que bacana esses 4 salmos. Portanto, o que nós vamos ver resumidamente aqui no Salmo 46, vendo Deus como nosso refúgio, é esperança para o caos que nós estamos vivendo nesse mundo. Esse mundo está agitado, está confuso, e para o caos de pecado que vivemos nesse mundo, Deus é o nosso refúgio. E Ele nos traz promessas as quais podemos nos fundamentar para ter esperança de dias melhores. No Salmo 47, resumindo, Deus é o nosso rei e, portanto, como rei que tem autoridade, que governa sobre as nações, ele quebra o jugo de Satanás. E no Salmo 75, Deus é o nosso juiz para nos vindicar, para julgar com sabedoria, com maestria, com poder, a fim de que a sua ação divina possa restaurar a condição difícil ou deficitária que encontramos aqui nessa terra e também a humanidade. E no Salmo 67, Deus está presente para nos abençoar. Nós sabemos que Deus faz um chamado universal para que possa ser adorado a fim de conviver com suas criaturas já restauradas. Muito bem, parte aqui de domingo, a lição de domingo traz aqui, a lição de domingo, na verdade, de segunda-feira, trazem as alusões com relação ao Salmo 46. E é interessante nós analisarmos este Salmo, Salmo 46, em paralelo com o livro de Hebreus. O livro de Hebreus, provavelmente de autoria de Paulo, ele nos traz informações importantes com relação ao Salmo 46. Eu abri aqui a minha Bíblia, estou com 2 Bíblias abertas, a primeira aqui na Nova Versão Transformadora e a segunda Bíblia na Almeida Revista e Atualizada. Eu quero analisar aqui o Salmo 46 em paralelo com o livro de Hebreus. E aí eu trago algumas informações importantes que a lição menciona com relação a esse paralelo. Primeiramente, no Salmo 46 nós vimos que Deus realmente é o nosso refúgio, Ele nos traz esperança mediante o caos desse mundo. Vejam só, no Salmo 46, de modo resumido, existe uma confissão. Qual é a confissão? Está aqui no verso 1. Deus é nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Essa é a confissão que existe no Salmo 46. Portanto, tribulação, medo, rebelião, guerras, que são mencionados aqui pelo salmista, não ameaçam a confiança em Deus. Não ameaçam. Então, o conceito aqui deste Salmo 46 é o seguinte: existe algo melhor. Existe algo melhor. Lá em Hebreus, olha que interessante. Quando nós começamos a observar na leitura do livro o conceito de Jesus em relação à realidade dele como rei e sumo sacerdote estabelecido no céu, nós encontramos a seguinte confissão: Jesus é melhor. Jesus é melhor. Portanto, o sacerdócio terreno, os sacrifícios de animais e os santuários terrestres que ora estavam presentes na vida de Israel, na vida do povo de Israel,
eles não eram melhores do que Jesus. Jesus é a realidade das sombras que as cerimônias e os rituais de Israel contemplavam. Portanto, o sacerdócio, o sacrifício de animais e os santuários terrestres não são melhores do que Jesus e o santuário celestial. Qual é o conceito aqui de Hebreus? Existe algo melhor com Jesus. Olha então os paralelos que nós encontramos aqui. Na parte aí de segunda-feira que dá continuidade ao Salmo 46, nós enxergamos outro paralelo, e agora com Daniel capítulo 7, lá praticamente os versos 26 e 27 são definidores, mas o paralelo do Salmo 46 com Daniel 7 é muito evidente. Vejam só o Salmo 46, dando continuidade aqui. As guerras, como nós vimos aqui, a tribulação, medo, rebelião, eles afetam a terra, no Salmo 46, as nações ficam agitadas, os sistemas de governo se mostram fracassados, e o retorno de Jesus para poder dar ordem à desordem é realmente o que o mundo precisa. Se nós finalizarmos aqui, o verso 11 do Salmo 46 diz: o Senhor dos Exércitos está entre nós. Ou seja, a presença de Deus, a presença de Jesus num cenário de caos é o que vai colocar ordem, é o que vai colocar a paz no mundo. Lá em Daniel capítulo 7, nós também vemos caos e restauração. Vejam só, nós encontramos um mar tempestuoso, surgimento de nações, queda de impérios, vejam só, e os reinos humanos se revelam um fracasso, ou seja, o fracasso de confiar no poder humano para governar a terra. E então em Daniel no capítulo 7, no versos 26 e 27, eu vou abrir rapidamente aqui Daniel, capítulo 7, 26 e 27, para nós podermos analisar. Olha que interessante que nós encontramos aqui. Olha que mensagem de esperança para nós. Contudo, o tribunal o julgará, e todo o seu poder será tirado e completamente destruído. Então serão dados ao povo santo do Altíssimo a soberania, o poder e a grandeza de todos os reinos debaixo dos céus. O reino do Altíssimo permanecerá para sempre, e todos os governantes o servirão e lhe obedecerão. Olha só que interessante que está acontecendo aqui em Daniel capítulo 7. É exatamente o processo de restauração. O reino de Deus estabelecido na terra renovada, ele prospera, abençoando a todas as nações que confiaram no governo de Deus e não nos governos humanos. E assim, desse modo, os outros dias da semana, contemplando outros salmos, vão fazendo o mesmo tipo de paralelo. Olhem só aqui na parte de terça-feira, debaixo de seus pés. O assunto aqui é Salmo 47. Eu já estou aqui com a minha Bíblia aberta. E o que nós encontramos no Salmo 47? Algumas imagens, alusões e símbolos que podem ser comparados com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 a 17, e Zacarias, capítulo 14, verso 4. Então, no Salmo 47, nós vemos que Deus escolheu, olha só, Deus escolheu seus filhos, para seus filhos, melhor dizendo, uma terra como herança, Se nós lermos aqui o Salmo 47, nós temos aqui esta imagem de Deus escolhendo uma terra para seus filhos. No verso 7 aqui diz, de Salmo 47, pois Deus é o rei de toda a terra, louvem com um salmo, Deus reina sobre todas as nações. Depois no verso 9, os governantes do mundo se juntaram ao povo do Deus de Abraão. Ou seja, a imagem é que Deus, ele governa toda a terra, então ele prepara um local onde seus filhos podem ficar. E por isso ele celebra, ele realiza uma celebração do reinado de Deus sobre a terra.
A imagem, essa mesma imagem é vista ali em Paulo, né? Conforme Paulo ensina em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17, quando vai falar da volta de Jesus, da segunda vinda de Jesus. A ênfase de Paulo aqui é a pré-milenial, ou seja, a segunda vinda de Jesus, onde haverá a ressurreição dos santos que morreram acreditando em Jesus, nas suas promessas, e o arrebatamento dos remanescentes que permanecerão vivos durante a segunda vinda de Cristo. Eles serão arrebatados com o Senhor nos ares, os mortos em Cristo ressuscitados e também os remanescentes que permanecerem. E lá em Zacarias, olha só o complemento, nós vemos a ênfase pós-milenial, ou seja, depois que Jesus ele volta a esta terra, é a sua segunda vinda, ele arrebata os santos que morreram em Cristo e foram ressuscitados, e os vivos, a igreja remanescente que permaneceu viva até a sua volta, são levados para o céu para passar um milênio de paz, e depois deste milênio ocorre uma terceira vinda de Jesus, juntamente com a cidade santa, a Nova Jerusalém. É o que nós podemos ler em Apocalipse, capítulo 20, capítulo 21, né? Ou seja, a ênfase de Zacarias, lá no capítulo 14, no verso 4 principalmente, é esse momento, né, onde Jesus volta pela terceira vez com os santos que ele resgatou desta terra, juntamente com a cidade santa, Nova Jerusalém, e põe um ponto final no pecado. Este momento é o juízo final, né, em que Apocalipse capítulo 20 revela muito bem. Então essas imagens que nós encontramos aqui no Salmo 47, de terra, de louvor, de superação, de bênção num reino de Deus estabelecido numa terra renovada, podem ser vistas ali e complementadas, né, através do ensino do apóstolo Paulo e também da profecia de Zacarias com relação ao juízo final. É o que a lição de terça-feira aqui comenta. Dando continuidade aqui, vamos para a parte de quarta-feira. Olha só a parte de quarta-feira que interessante, vinho e sangue. O que é que nós encontramos aqui? Nós encontramos o Salmo 75. E eu vou aqui na minha Bíblia, acompanhe aí na sua Bíblia também, que é importante. Vamos aqui no Salmo 75, tá? E vamos aqui ver alguns versos. É importante que você interaja com a Bíblia nas mãos, né? Pode colocar algumas perguntas aí, se você desejar, né? Coloque as suas respostas também, a sua participação é importante aí no canal A Bíblia na Minha Vida, né? E aproveite e já também faça aí a sua inscrição, ative aí o sino das notificações, né? Participe conosco semanalmente desses comentários. Mas voltando aqui no Salmo 75. O Salmo 75 tem imagens, tem símbolos, tem também algumas alusões que podem ser comparadas em paralelo com outros livros da Bíblia? Com certeza. É o que nós encontramos em Mateus, capítulo 26, versos de 26 a 29, e lá no Apocalipse, no capítulo 14, versos de 9 a 12. Esses são os três paralelos que nós vemos aqui por meio do Salmo 75. Olha só que interessante. No Salmo 75 existe a imagem de um cálice com vinho que está nas mãos de Deus. Vejam só, no verso 75, no capítulo 75, Salmo 75, verso 7, somente Deus é quem julga, ele decide quem se levantará e quem cairá, pois o Senhor tem na mão um cálice, olha só que interessante, cujo vinho espuma misturado com especiarias, ele derrama o vinho, e todos os perversos o bebem até a última gota. Essa é uma cena de juízo, queridos, de julgamento. Lembram-se que Deus aqui, no Salmo 75, como nós abordamos, é o Deus é o nosso juiz, que vindica, que nos reclama e que julga com sabedoria? Então esse é um momento de julgamento, de juízo. Onde na Bíblia fala de juízo e de julgamento? Nós sabemos que é Apocalipse 14, versos de 9 a 12. Sim, porém, a imagem do cálice, do vinho, também é vista numa das comemorações mais tradicionais da igreja cristã.
Onde nós vemos isso? Em Mateus capítulo 26, versos de 26 a 29, quando Jesus tomou a última ceia com seus discípulos e ele criou ali uma tradição, um ensinamento para que a igreja cristã pudesse lembrar-se dos seus atos. Então, nesse momento, Jesus está com um cálice, está com um suco de uva que prefigurava o seu sangue, que seria derramado sobre todos os redimidos. Essa é a imagem que nós temos aqui em Mateus, o sangue de Cristo derramado sobre os redimidos. E no Salmo 75 nós temos o vinho, né, de Deus derramado sobre aqueles que estão perdidos, ênfase no juízo. Mateus, o sangue de Cristo, representado pelo vinho, né, pelo suco de uva, pelo cálice, derramado sobre os redimidos, ênfase na redenção. E nós temos aqui em Apocalipse capítulo 14, versos de 9 a 12, mais uma imagem, a imagem do derramamento do vinho da ira de Deus. Eu vou dar uma lida nesse verso que é muito interessante. Vou pegar aqui a Bíblia Almeida, Revista Atualizada. Vamos ler agora na Almeida, Revista Atualizada, Apocalipse 14, aqui nos versos de 9 a 12, não vamos ler todos, mas apenas um ou outro verso, que diz o seguinte, aqui no verso 10, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Olha que interessante as conexões. Salmo 75 fala do Deus que é justo, Deus que é juiz. Então nós vemos aqui uma ênfase da imagem do cálice e do vinho do Senhor derramado sobre os perdidos. É Deus já finalizando o seu julgamento. Aqui em Mateus nós vemos a imagem do cálice, do suco de uva, o vinho, que representa o sangue de Cristo derramado sobre os redimidos, a ênfase na redenção de Jesus. E em João e Apocalipse nós vemos a ênfase novamente sobre os perdidos, sobre aqueles que estão adorando a besta e sua imagem, seguindo o falso sistema religioso, e então recebem de Deus o cálice da sua ira. É o vinho sem mistura derramado sobre eles. Percebem? É muito interessante vermos isso, porque para entendermos que, de fato, este mundo que infelizmente vai de mal a pior terá um ponto final. O pecado deixará de existir na face desta terra, com a atuação do Deus justo e juiz, o qual nós podemos confiar seguramente. Então não importa o que estejamos passando, as dificuldades que nós temos, às vezes nós encontramos pessoas que podem até vir a óbito, a morte, em determinadas situações que fogem da sua instância, né? E nós perguntamos por que isso aconteceu, por que aquela pessoa justa, aquela pessoa humilde, ela está sofrendo males. Neste mundo temos a revolta do inimigo, o grande conflito entre o bem e o mal. Então este conflito terá fim, este conflito que foi iniciado por amor, por Deus, para poder nos resgatar das ciladas de Satanás, terá um fim, né? E todas as explicações serão dadas neste momento, no juízo final. E dando continuidade, queridos, vamos aqui para o Salmo 67. O Salmo 67, vocês lembram-se, finalizando aqui na parte de quinta-feira, o Salmo 67, ele dá ênfase na presença de Deus. E o Salmo 67, eu vou aqui dar uma folheada na minha Bíblia e vamos dar uma pesquisada em alguns versos que são interessantes. Olha só, no Salmo 67 nós temos aqui um chamado universal para adorar a Deus, que está implícito aqui. Vejam só, verso 1, Salmo 67, presta atenção, olha o que ele diz: que Deus seja misericordioso e nos abençoe, que a luz de seu rosto brilhe sobre nós. Lembram-se de alguma coisa aqui, principalmente quando a gente lê aqui o livro de Números, né? O livro de Números é muito especial nesse momento. Números capítulo 6, versos 24 a 26, enfatiza a bênção sacerdotal. Era a bênção do sacerdote, sumo sacerdote Arão sobre o povo, a bênção arônica. Então, quando Arão abençoava o povo, ele dizia, né, que o rosto do Senhor brilhe sobre vocês. Então, ou seja,
nós vemos aqui que este salmo faz um chamado universal para adorar a Deus. E o que mais tem nesse salmo? Olha só, tem um convite, né? O verso 2 aqui: que teus caminhos sejam conhecidos em toda a terra, e tua salvação entre as nações de toda parte. Qual é o convite que se tem aqui? É o convite para que as nações conheçam o caminho e a salvação por meio de Deus, né? Por meio dos caminhos de Deus e por meio de seu caráter e das provisões que Ele colocou, né, nesta terra para que nós alcançássemos salvação. E Ele faz um apelo também. Olha que apelo interessante. Ele apela da seguinte forma, verso 4: que o mundo inteiro cante de alegria, pois governas os povos com justiça e guias as nações de toda a terra. Ou seja, Ele apela para que as nações de toda a terra, com gratidão, reconheçam a justiça de Deus, pois essa justiça oferece a garantia da bênção. Onde é que nós vemos estas mesmas imagens e informações? Apocalipse 14, versos de 6 a 12, através do profeta João. Ali nós encontramos, estou aqui com a minha Bíblia aberta, agora na versão Almeida Revista Atualizada, capítulo 14, no verso 6. Olha que interessante. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Esse evangelho eterno é realmente Jesus e suas ações em favor da humanidade. É o que nós encontramos também como chamado e convite que Deus faz. Como é que as pessoas poderiam conhecer o caminho da salvação, né? De acordo com os Salmos, por meio de Jesus. Então aqui em Apocalipse nós temos uma realidade em Cristo que é prevista lá no Salmos 67. Então continua-se o verso, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. É a primeira mensagem angélica. Depois nós temos a segunda, onde cai Babilônia, e a terceira, que nós já vimos um pouquinho dela a partir dos versos 9 até o 12, onde Deus derrama o seu cálice de ira sobre todos aqueles que adoram o falso sistema religioso. Então, queridos, aqui em João nós temos um último chamado. Lá em Salmos nós temos um dos primeiros chamados as pessoas a adorarem a Deus, a conhecer o caminho da salvação. Aqui em Apocalipse, o último livro, nós temos o último chamado universal, para que as pessoas possam adorar a Deus e conhecer o caminho da salvação, da justiça. Um convite para as nações para que temam a Deus e também deem glória. Faz também um apelo para que as nações conheçam a justiça de Deus, é chegada a hora do seu juízo. E por fim oferece o que? A garantia da restauração, né? Com o derramamento do juízo de Deus, do cálice da sua ira, do vinho sobre aqueles que prevaleceram no caminho da besta, da sua imagem, do falso sistema religioso. Então, queridos, nós vemos aqui o seguinte, quero ler agora um verso que está na lição, praticamente aqui uma das últimas frases. No entanto, a igreja remanescente de Apocalipse, capítulo 14, é deles que nós estamos falando, nós estamos vendo eles ali inseridos, Apocalipse 14, não se contenta, vejam só, em permanecer em Sião, desfrutando a presença de Cristo. Então nós vimos em Salmo 67, o chamado de Deus para que o povo esteja junto dele, em sua presença, e em João, no Apocalipse, capítulo 14, versos de 6 a 12, nós vemos a presença de Deus no Monte Sião, juntamente com os santos já restaurados, e com uma mensagem a dar ao mundo. Então nós vemos aqui o verso, vou repetir: a igreja remanescente de Apocalipse 14 não se contenta em permanecer em Sião, desfrutando a presença de Cristo. Em vez disso, ela voa pela terra, convidando o mundo a se unir a eles no Monte Santo de Deus. Finalizando aqui, meus queridos, qual é a mensagem que nós podemos extrair de toda essa riqueza bíblica, de todas essas verdades bíblicas? É uma só, querido, é uma só. É Deus nos chamando para proclamar a verdade do Evangelho em Cristo Jesus.
É Deus chamando. Estamos nos últimos minutos desta terra. As profecias quase todas já se cumpriram. A última grande profecia qual será mesmo? A pregação do Evangelho em todo o mundo. E este será o sinal da segunda vinda de Jesus. Enquanto isso, nós podemos, como igreja remanescente, como adoradores do Deus Altíssimo, proclamar as verdades do Evangelho eterno em Cristo Jesus para todas as nações, para todas as pessoas que nós conhecemos. Esse é o convite que Deus faz para nós hoje. Você deseja isso? Deseja que outras pessoas, assim como nós, estejam aos pés de Cristo, no Monte Sião, adorando na realidade da sua santidade? Este é o convite que Deus traz para nós hoje. Amém? Conto com você e até a próxima semana.